Dando continuidade, Anjo, né? Dando continuidade a essa Idade Média Oriental, falando agora da expansão do Império Bizantino, né? É interessante que no Império Romano era acrescentado ao nome, não é, do governante supremo, no caso o imperador, o título de Augusto. Mas é interessante que em Bizâncio ele recebe um título, não é? Esse imperador ele acaba recebendo uma outra denominação, Basileu, não é? E era uma forma era uma forma não, era um poder autocrata. O que é um poder autocrata? Não é? Você pega por um exemplo pela etimologia da palavra, não é? Segundo os gregos, auto quer dizer por si próprio, crata poder, o poder por si próprio. E Justiniano, não é, tentando, não é, a todo custo expandir, não é, territorialmente falando, as conquistas, não é, do próprio mundo, não é, oriental, nesse contexto medieval, ele acaba tendo derrotas, mas depois ele acaba de fato não só recuperando as cidades que ele havia perdido, mas ele acaba conquistando outras cidades também. E o mais interessante desse imperador Justiniano é que é ele que vai acabar consolidando, não é, o Código do Direito Civil, que nesse contexto, não é, e nesse mundo é chamado de Corpus Juris Civilis, que quer dizer justamente isso que eu estou falando para vocês, o Código do Direito Civil. E aí é muito interessante entender que essa expansão ela não é só territorial, ela vai além, não é? Tanto é que se você pegar hoje a maioria dos países do Ocidente, qual é o código, não é, do direito que é utilizado? É justamente esse, de Justiniano, não é? Que vem desse contexto histórico aqui, não é? Do mundo romano, não é? Do mundo medieval e chega até nós, não é? Na maioria desses países do Ocidente. Tanto é que quem vai fazer direito, né, e o meu amigo Gessandro, né, tem a sua formação em direito, ele sabe muito melhor do que eu. Se você quiser tirar dúvida com ele, você pode tirar. Vocês vão perceber que vocês vão ter que estudar muito, não é, esse contexto histórico para poder perceber, não é, a base, não é, que é muito interessante desse Código do Direito Civil, que é usado, repito, na maioria dos países ocidentais hoje. E aí, né, para finalizar essa segunda aula, a gente vai falar do grande cisma do Oriente, que vai acontecer ali um pouco depois da primeira metade do século XI, em 1054, não é? Eu tenho aí o Césaro-papismo e logo embaixo eu tenho, não é, a Igreja Ortodoxa versus a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é? O que quer dizer essa expressão Césaropapismo? Quando você se volta para esse contexto medieval do Oriente, você vai perceber que o governante do Oriente ele acumulava dois poderes: o poder político e o poder divino. E aí você vai perceber que o mundo cristão ocidental ele não vai aceitar isso. E é por isso que você tem esse racha, essa divisão da igreja cristã, não é? Esse cisma, não é? Nesse momento. Por quê? Porque quem é o chefe supremo, não é, da igreja cristã no mundo ocidental? É o Papa. Então, naturalmente, os cristãos do Ocidente não vão aceitar, não é, esse governante do Oriente acumulando tanto o poder político quanto o poder divino. Por isso que você tem a divisão. E aí você entende o surgimento, não é, da Igreja Ortodoxa e, não é, a permanência no Ocidente
até hoje da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nessa segunda aula a gente fica por aqui, Anjo.